Recomeçamos. Recomeço que recomeça, recicla e começa, acaba, para e recomeça. Tem algum meio termo assim disso, Alê? De recomeço? Recomeço. Meio termo? Acho que um recomeço é um recomeço. Ou você tá no fim, ou você tá no começo, ou você tá no entre ali. A gente não está no entre, a gente tá tentando recomeçar faz um tempo. Não tem fim nem começo, mas o que eu quero dizer é que recomeçamos. Nós voltamos com obviedades. O podcast mais óbvio do planeta. Eu sei que às vezes tem essas pausas aí, mas é porque a gente está ainda reconstruindo, é uma eterna construção. Mas olha só, por que será que a gente colocou esse nome de obviedades, né? Ao longo aqui da nossa jornada no podcast, você vai ter muitas sacadas. Você vai entender que a vida não é uma coisinha reta. É sobe, desce, para, faz curva, volta. Não é mesmo, Alê? Curvas e voltas e retornos é incrível, assim. E quando você estava falando, estava pensando assim, uma das dificuldades minhas desde o início, desde sempre, desde acho que de criança, é manter, né, a coisa. A É a frequência, constância. a constância. Né? Então, assim, tem esse padrão aí que é difícil, acho que em nós duas. Então, a gente até conseguiu na primeira fase do Obviedades, mas recomeçar e construir essa constância tá um desafio que a gente quer, né? Mas ainda não chegou. Então, recomeçamos parte 2. Recomeçamos parte 2. E só para dizer que aqui você vai ouvir, você pode ouvir prestando atenção ou não, fazendo alguma coisa em paralelo, mas eu tenho certeza que você vai ter aí algumas sacadas e vai começar a se identificar com a gente, porque esse podcast é um projeto nosso, né, em paralelo a tantas coisas que a gente faz, para a gente falar um pouco mais do Patchwork. Falar sobre o Petro? Não, só fala quem é você. Às vezes a pessoa chegou aqui agora. Tô seguindo o roteiro. Completamente do roteiro e quer que a pessoa se encaixe. É claro, a gente se fala via mental, coisa mental. Okay. Não, vamos... Pode deixar esse negócio em online que eu não me importo, não. Vamos fazer direito agora, então. Eu sou a Alessandra, junto com a Nívia nesse podcast Obviedades desde o começo, desde a gente inventou o nome. Foi uma inspiração divina aí que a Nívia recebeu, maravilhosa, adoro esse nome. Eu sou também psicanalista, sou facilitadora do Patchwork e adoro viajar nas coisas mais básicas da vida, assim. Geralmente a gente traz um assunto e na minha cabeça abre 500 telas, assim, 500 possibilidades e, assim, a gente acaba viajando demais às vezes aqui. Mas algumas dessas viagens trazem fichas aí para vocês. Muitas. Isso é bom. E eu sou a Nívia. Nívia tipo creme. Às vezes eu coloco Nívia tipo creme. Aliás, esse é o meu username do Twitter. Se você quiser me seguir lá, eu não tenho quase nenhum seguidor, porque eu mais fico vendo as coisas que acontecem no Twitter. Eu pouco posto lá. Eu sou terapeuta, também sou facilitadora do Patchwork e eu sou empreendedora, porque eu fico tendo ideias e eu quero ficar empreendendo, colocar as minhas ideias no mundo. E este aqui é o Obviedades. Aqui a gente vai falar de muitas coisas, não é, Ale? Vai. As coisas, às vezes, mais complexas, de preferência da forma mais óbvia, que é o que a gente quer. Então, terão coisas sobre o Patchwork, para quem nunca ouviu falar, sobre terapias, sobre espiritualidade, sobre cotidiano, sobre desafios, sobre a vida em geral, né, Nívia? Vamos pegar o que a gente aprende e simplificar um pouco mais, né, a linguagem, o acesso a esse aprendizado divino nas nossas coisas do dia a dia. E é isso mesmo, tem cachorro latindo, entendeu? Tem essa coisa da gente, de repente, ficar aí no vácuo, como a gente ficou agora, não sei se a gente vai ou não tirar na edição, provavelmente não.
E a gente, então, vai começar a falar hoje... Vamos lá, vamos começar a ler. Qual o tema, né? O tema hoje é a continuação do anterior. Não sei se vocês estão seguindo a gente, se está chegando aqui nesse primeiro. Se você não viu o anterior, não tem problema, não entre em crise. Não é para sair arrancando os cabelos e berrando por aí. Porque o tema anterior era como desmagnetizar campos negativos, que é o nome de uma palestra que tem no Patrick, que ela é maravilhosa. 201. Palestra 201. E aí, como a gente está numa pegada, numa proposta de fazer algo um pouco mais curto, a gente fez um pouquinho sobre ela. Um dos aspectos que é tratado nela no podcast anterior, a gente vai dar uma continuidade nesse. Então, assim, basicamente como o próprio nome diz, como eu desfaço as criações negativas que eu tenho na minha vida. As crenças que a gente tem criam um certo tipo de campo de atração, de realização, de criação, e isso, tanto os projetos positivos que a gente tem, os sonhos e tudo mais, quanto os negativos. E quando se trata das criações negativas que a gente tem, então como é que eu faço? Qual é a base que está aí por trás? Como eu descrevo esse negócio? A gente vai falar um pouco sobre isso. Exatamente, porque hoje eu tô num dia assim, que eu falo, meu Deus, tudo tão muito sincrônico, né? Mas eu acho que essa palestra é para mim novamente. Eu falo, meu Deus, o que mais eu tenho que saber fazer, sentir para sair deste padrão, né? Eu acho que eu mesma já melhorei muito, mas tem algumas coisas que eu ainda quero crescer, evoluir, multiplicar, né? Mas eu acho que eu já dei muitos passos. Mas então, Ale, para a gente só retomar um pouquinho o assunto, né? O guia ele fala que os nossos pensamentos, esses pensamentos fixos que ele considera, ele chama como imagens, e muitas pessoas falam, tem outro nome, como crenças, por exemplo, esses padrões de pensamento que a gente sempre fica repetindo de alguma maneira, consciente ou inconsciente, meio que determinam algumas situações repetitivas na nossa vida, né? Por exemplo, quando a gente fala, é muito difícil, não vai dar certo. É muito difícil, não vai dar certo, né? E tudo que você se propõe a fazer de novo ou de mudança, você já percebe ali uma crença que diz que aquilo é difícil, etc. E aí, quando você começa a questionar um pouco essa crença, aí você fala, peraí, deixa eu experimentar só um pouquinho, bem pouquinho, uma outra possibilidade, né? Questionar, pô, será que é tão difícil? Mas será que não pode ser fácil? Né? Será que não pode ser fácil? Aí, quando a gente começa a questionar através dessa consciência, a gente começa a desmagnetizar esses campos, porque ele diz que esses campos são criados destes pensamentos e sentimentos. É isso mesmo, Alê? Sim, é basicamente das nossas dores e as crenças que vieram, que a gente criou a partir dessas dores, né? Como, por exemplo, quando a gente é criança, a gente cria determinadas conclusões sobre como a vida funciona. E essas conclusões não são racionais. Porque a gente começa a ter uma racionalidade, um ego mais estruturado lá pelos 7 anos. Mas essas imagens, essas crenças que são bem profundas e inconscientes, está lá no comecinho da nossa vida. Mas não é porque não tem uma racionalidade envolvida que a gente não concluiu sobre como que a gente tem que se comportar e reagir ou como a vida funciona. E principalmente, que são as coisas que ele pega bem nessa palestra, as coisas com as quais a gente se sente culpado, e ele não usa essa palavra, se eu lembro bem, mas ele traz um princípio que no Petro que a gente chama de intencionalidade negativa, que está na base dessa palestra, que é quando eu tenho a intenção de causar dano. Ou basicamente um sentimento de vingança, a gente pode traduzir como se fosse por aí. Vingança contra mim, vingança contra os meus pais, vingança contra a vida, mas é difícil a gente chegar nesse lado nosso que quer deliberadamente causar um dano.
seja a mim mesmo, seja aos meus pais, mesmo fingindo que não quer. É um lugarzinho que é bem escondidinho. E essa é a dificuldade. Manter, né? Manter esse apego a esse sentimento, né? Então tem que ser do meu jeito, porque como não foi do meu jeito, então agora eu vou para sempre me manter nessa situação. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas vivendo a vida culpando as outras pessoas, culpando as situações, culpando um terceiro, o Estado, sei lá o quê, né? Ou a economia, não sei. Sem esse entendimento de que a pessoa quer se manter daquela maneira, né? A gente costuma dizer, desculpa, Nívia, Sim. mas é que não queria perder esse fio. A gente costuma dizer eu não consigo para muitas coisas que a gente não quer na realidade. Né? Eu não quero me mover, eu não quero correr um risco, eu não quero, sei lá, Muitas vezes é correr um risco mesmo, né? Seja correr o risco de quebrar a cara, de perder a aprovação de alguém, ou de, quem sabe, dar errado. Né? Então, assim, aí eu vou para esse lugar de, então, tem que ser assim, e numa coisa mais beligerante, mais guerreira, né? Mais de briga. Mesmo quando eu me submeto fingindo que eu não sou, que eu sou da paz e do amor. Porque eu só estou fingindo, né? Todo o meu ódio, eu estou escondendo todo o meu ódio para fingir que eu não sou aquilo. Que daí eu acho que é legal a gente trazer como próximas palestras um pouco mais da máscara, né? Da gente falar assim, da palestra do eu inferior, palestra da máscara, para a gente começar até mesmo a palestra da imagem, né? Porque começar antes, né, da gente falar dos campos eletromagnéticos. Mas isso é só uma pequena pincelada para a gente entender que quando situações se repetem na nossa vida, é porque há atuação desses campos eletromagnéticos, né? E que são os nossos pensamentos e sentimentos que criam esse campus. E olha, isso me deixa muito irritada. Vou falar a verdade. Estou falando a verdade aqui. Me deixa muito irritada, porque é muito mais legal eu falar que a culpa é que eu não tenho tempo e sei lá o que, sabe? Mas me irrita quando eu sei que eu sou responsável por aquela situação que eu estou vivendo. Então, para mim, ainda como eu não sou perfeita, eu não sou Jesus, né? Não cheguei lá, eu fico um pouco irritada às vezes. Mas aí, quando para a minha irritação, que é da minha criancinha irritadinha, aí eu me acalmo e vejo realmente o que está acontecendo, né? E a obviedade acontece. Né? E você usou uma palavra que eu acho que é bem, que é a melhor para que a gente descubra se tem um campo de força negativa atuando, que é qual a frequência, é recorrente? Né? Porque, eu posso até dizer, tipo, tem o governo, ou tem, sei lá, eu fui assaltado, que culpa que eu tenho? Né? Mas é aquela coisa, os inconscientes, eles se conversam. E a gente toma também muitas escolhas com base em sensações que a gente não está realmente conectado. Mas cerca de 90% do que a gente faz é através de inconsciente. Eu tomo percepção, mas de só um pouquinho. Então, assim, o que foi que fez com que eu estivesse naquele momento em determinado lugar fazendo determinada ação? Por que, por exemplo, ações do governo atingem determinadas pessoas, mas não atingem outras? Né? Por que tem gente que às vezes consegue criar uma oportunidade enorme numa crise e outras se ferram? Né? É porque é muita sorte?
Assim, eu não gosto muito, porque essa é a parte que me deixa revoltada, porque eu tenho um lado que é muito social e que eu acredito que a sociedade, o grupo, a vida real, digamos assim, ela influencia sim, mas a gente precisa aprender a trazer a minha responsabilidade dentro disso, porque existe um eu, a minha parcela do que está atuando em conjunto com isso. O que está acontecendo do lado de fora, do social, das leis do governo, disso, daquilo, do capital, XPTO, eu não tenho controle. Eu tenho que aprender a aceitar e ir navegando nessas coisas que vão acontecendo e que estão além do que a gente quer ou do que a gente comanda. Eu posso até fazer algumas intervenções, mas elas não são realmente grandes ou efetivas. É um lugar mais de aprender em que momento histórico eu estou vivendo e ponto. E aceitar que é essa a minha realidade. Eu estou vivendo aqui, agora, nesse lugar, geograficamente, historicamente falando. Mas eu tenho em mim muitas coisas que atuam dentro desses aspectos, né? De sociedade, de vida. E os meus aspectos eu posso cuidar. Como eu interajo, como eu me conecto, como eu respondo, isso eu posso cuidar. Mas exige bastante humildade, bastante verdade, bastante coragem da nossa parte de admitir, inclusive de se abrir para sentir, porque é muito comum você falar, não, não sinto ódio, não, eu tô de paz. Meu. Ou outra coisa que eu escuto muito, eu não tenho medo, não. Ah, sei lá, tem medo de barata, não tem outro medo, não. Não, aqui não tem medo, gente. Olha direito, você aprendeu a não perceber que tá com medo. Sim, geralmente quando a gente nega um sentimento e fala, não ligo, ou não tenho medo, ou o que você falou? Isso não tenho raiva, né? Não tenho raiva. É porque a pessoa nem percebe, nem acessou que ela tem, porque de alguma maneira ela se anestesiou para simplesmente não sentir, né? E ligar aí o piloto automático e vai que vai aí ao longo da vida vivendo, né? Sobrevivendo. Delicado muito... isso, porque eu vejo que 99% das pessoas estão no piloto automático. Uhum. Inclusive eu estou começando a querer sair dos 99% para ir para 98%, né? Da minha menos piloto automático. Digamos que, sei lá, eu acho que eu já alcancei uns 97, 96%. Mas, gente, não é brincadeira, não. A gente ficar o tempo inteiro consciente do que está sentindo. O guia fala que a gente usa somente 10, ele falou, né? Que a gente só usa quase 10% da nossa capacidade mental. Pensa. A gente não dá conta. É limitado a nossa... Por isso que aos poucos a gente tem que começar a aumentar um pouco, né? Esse músculo, essa consciência. E aí, um outro ponto dentro do que você trouxe é a questão do... Como é que foi o quê? Da anestesia. Porque aí, muitas vezes as pessoas também trazem para mim assim, mas eu sinto, eu não tô anestesiada. Mas a gente não fica o tempo todo numa anestesia. Tem determinadas questões que são mais difíceis pra gente que a gente já tá automaticamente anestesiado e nem percebe que tá reagindo dessa forma, né, com a anestesia. Em algumas eu tô liberada, eu consigo ser espontânea, eu reajo, eu choro, eu grito. A não ser que a pessoa tá num grau de defesa muito elevado, onde ela não sente nada. Né? Mas a gente também precisa lembrar que, inclusive, sentir demais também é uma forma de defesa. Né? Também é uma das estratégias usadas para se defender. São reações exageradas, então, peraí, nem 8 nem 80. Aprender a diferenciar o que é uma emoção real, primária, né, que a gente fala, de uma reação emocional, também faz parte do processo de autoconhecimento. E de estar realmente presente, né, consciente, como você trouxe.
Então, assim, posso só dar um resumo geral, assim, do que seria o desmagnetizar o campo? Que eu acho Bora que fazer um resumo não e vai aí a ajudar gente muito, mas... analisa, porque a gente agora está com essa coisa assim, mais sucinto, mais resumido. Então, vamos Então, lá. assim, você quer sair desse ciclo negativo, horrendo, de ficar criando coisa negativa na sua vida, de ficar atraindo coisas negativas na sua vida? Seja honesto com você. Sinta o que você tem que sentir. Para de fugir, que a coisa resolve. A ligar causa e efeito, né? Tal coisa eu senti, eu reagi, eu tentei me defender de tal maneira. Porque essa criação negativa é uma defesa, é uma reação de defesa. Mesmo quando a gente falou da intencionalidade negativa, que é a intenção de fazer dar errado, né? É uma reação de defesa. Acredite ou não, mas essa parte sua tá querendo o melhor para você. Tá querendo te defender. Quando eu abro mão da defesa, quando eu fico presente, quando eu fico dizendo que eu não preciso temer esses sentimentos ou essas coisas que eu, enquanto criança, achei que deveria, pronto, resolveu. Como se trata de um campo de força, pode ser que tenha alguma coisa que eu criei lá atrás que ainda reverbere um pouquinho, mas vai vir com muito menos força. E você pode ainda, assim, tomar alguma ação e cortar. Mas é isso, né? Se você quer desmagnetizar, se você quer desfazer. É fácil? Não é tão simples assim. Mas é esse o caminho. Honestidade e coragem. Né, querida? Mais alguma coisa? Sim, eu queria ler a oração. Ah, eu tava com isso na cabeça também. Quero. Então, vou Ótimo. pegar. Vai lá. Enquanto isso, você pode ir falando o que você quiser. Não, o que eu pensei um pouco antes quando eu falei assim, eu quero ler a oração, tanto que eu abri ela aqui também, foi que a gente sempre tinha um pedacinho aqui que a gente dava dicas sobre floral, sobre tarô, sobre constelação, que seja, nessas outras ferramentas que a gente usa. E aí eu pensei assim, por que não que agora a gente não traga trechos? Não vou para... Pronto. E aí, vamos lá? Você quer ler então? Não, lê você. Bem, tem uma parte aqui que é... Quem quiser depois pode pedir para a gente manda, tá? Toda vez que sentir uma dificuldade, o guia mandou a gente fazer essa prece para desmagnetizar. Então, olha só. Ei! Meus bichos, olha só. Eu não quero ficar nesta posição. Existem poderes dentro de mim que me tornam capaz de me modificar e de me sentir bem e seguro com a mudança. Eu mereço. Esta mudança é um direito nato que eu clamo. Eu posso subsistir com bons sentimentos. Posso sustentá-los e prolongá-los. Da mesma maneira como sustento a dor e o desapontamento. Eu agora decido não mais acreditar na mentira de que não posso aguentar nem dor, nem bem-estar. Se ainda existem áreas dentro de mim onde eu evito tanto a dificuldade como os sentimentos de amor, que é dar e receber amor, o poder em mim é o poder em mim é me tornar consciente delas. Ele pode me ajudar a me elevar acima da angústia que foi trazida pelo campo de energia negativa e trazer um novo campo de força à frente. Eu rezo pelo poder, pela crença, pela fé e pela vontade de estar totalmente comprometido com viver a minha vida de uma forma boa, profunda e honesta.
precisava ler isso, eu precisava ler isso. E é muito lindo porque o mesmo poder que é usado para fazer uma coisa, ele também pode ser usado para fazer outra coisa, né? Uhum. Isso a gente precisa entender. Então, se eu estou criando isto para mim, eu também tenho o poder de criar outra coisa. E essa que é a grande chave. Mas, somente se você quiser. Né? Tem que querer. Tem que ter o ato de vontade, né? Essas forças, esse campo de força negativo, está muito dentro do que é involuntário dentro da gente. Movimentos involuntários que estão lá automaticamente acontecendo. Então, não é fácil interromper isso. É que nem se eu falasse que eu vou parar meu coração. Não é uma coisa assim que eu vou parar meu coração. Não está dentro da minha capacidade de ação. Mas algumas coisas dão um certo comando ali. Então, tem que ter uma paciência, tem que ter bastante disposição, mas principalmente eu diria muita paciência para ir acalmando esse lado e fazendo ele mudar de direção por conta própria. Muito bem, vamos então, Ale, olha só, vamos tentar criar, não, vamos criar o poder da palavra, hein? Vamos criar uma constância aqui neste trabalho. A gente provavelmente deve escolher uma palestra um pouquinho mais, que vai trazer esses conceitos que nós já falamos, imagens, né? Esse fingimento que tem o nome de máscara, ou eu autoimagem idealizada, então a gente pode também trazer eu inferior, vamos trazer, né? E, obviamente, que nós estamos aqui para te ajudar, né, Ale? Como que está aí o seu trabalho? O que você quer dizer? Alguma coisa este mês? Está rolando alguma coisa? Só tô com os grupos abertos online. Quer dizer, por enquanto tá com um, tô para abrir um segundo, mas ainda sem horário definido. Então, se você quer participar de um grupo de Patreon aqui comigo, tá na quarta-feira à noite, às 7h15 da noite. Tem vagas, tem 2 vagas, por enquanto. Mas, enfim. E entrar em contato tem as redes sociais, né? Acho que no Instagram do Obviedades está os nossos links lá, né, Nívia? Tem, tá tudo lá. Tanto o meu Instagram quanto o seu. E eu também estou aqui abrindo grupo agora no final de janeiro. Até semana que vem vou dar uma palestra, mas provavelmente não sei se já vai ter acontecido a palestra. Vou abrir 2 grupos, um presencial em Jundiaí e um online também. Presencial segunda-feira às 7 e online quarta-feira às 7 também da noite. Vamos nessa então, Ale? Um recadinho só, porque quem estiver ouvindo a gente no Spotify ou coisa assim, não vai ter o link. Então, assim, para você chegar no Instagram do Obviedades, é _obviedades. Então, assim, eu acho que se escrever obviedades, já vai ver já lá, talvez já apareça, nosso logo é um microfone feliz. Amarelinho. E vamos nessa, então, a gente estamos aqui todos juntos, unidos. Vamos juntos melhorar,